pessoas, dando início, dando continuidade às nossas atividades, estou propondo para vocês essa semana, como já foi falado no grupo para vocês. Como no último vídeo a gente falou sobre... Foram atividades para vocês sobre as vanguardas europeias. E aí eu senti que vocês estavam ainda um pouco, meio termo. Nem muito bom, mas nem muito ruim, né? E aí, antes da gente sair para a quarentena, eu dei para vocês, a última aula de literatura foi sobre as vanguardas europeias. Mas eu dei só uma pincelada sobre e a gente viu só algumas características. Por isso que semana passada eu enviei para vocês uma atividade para medir o conhecimento de vocês em relação às vanguardas europeias. E pedi também que vocês se posicionassem em relação a isso. Ou eu continuo a partir depois das vanguardas europeias, eu continuo com a segunda geração modernista, ou eu volto para a primeira geração, faço uma atividade de revisão e a gente volta de novo para a vanguarda, mas de uma forma mais aprofundada. E aí o que vocês me disseram foi que vocês preferiam uma forma mais aprofundada em relação às questões das vanguardas. E aí eu trouxe para vocês hoje uma atividade sobre a primeira geração modernista. E aí, por que eu estou trazendo isso? Vem como uma revisão e vai ajudar vocês como forma de vocês relembrarem um pouquinho do assunto e a gente já entrar relembrando a primeira geração, porque aí eu não posso falar sobre vanguardas europeias se eu não falar sobre a primeira geração modernista. E aí, por isso que eu quero trazer o gancho, trazer aí a relembrar para vocês a primeira geração e nesse gancho já puxar para as vanguardas europeias. E aí eu trouxe algumas atividades para vocês sobre isso. E eu vou falar também sobre um livro da gente, sobre uma atividade da gente do livro, que está parada, né? E eu preciso que vocês terminem de ler antes da gente chegar à nossa terceira geração romântica, ou modernista. Confundindo vocês com o segundo ano. Antes da gente chegar na da terceira geração modernista, eu preciso que vocês já tenham lido todos os livros. Então fica aqui a minha sexta questão. Pronto, tem 5 questões da atividade de hoje, então sexta questão, fica aqui, a sexta questão. Terminar de ler o livro. E aí, durante a semana, eu vou estar colocando que, já que não vai ser possível a gente fazer o seminário, e mesmo se a gente voltar em junho, não vai dar tempo da gente fazer o seminário. Porque daqui para o segundo semestre, vocês têm que entrar com outros livros que vão precisar para o Enem. E a gente vai ter que ler esses livros para o Enem. Que o Enem vai pedir alguns desses livros. Principalmente Vidas Secas, que vocês estão lendo. Eu vou voltar um pouquinho do realismo, do naturalismo também, que eu acho que vai ser cobrado. Então, a nossa aula de literatura, todas elas, vai ser voltado mais para o Enem, certo? E aí eu vou estar trazendo algumas das principais obras que eles pedem. E aí é importante que vocês tenham lido todas as obras que eu tenho mandado para vocês sobre o modernismo. Todos eles. Então leiam, que até dia 29, que é semana que vem, sexta-feira que vem, eu vou estar pedindo para vocês atividade, trabalho sobre os livros, certo? Vai ser, como a gente não vai poder fazer seminário, vocês vão fazer como se fosse um artigo para mim sobre esses livros. E é preciso que vocês leiam. E para fazer análise, não pode ler resumo, porque aí o resumo ele não é suficiente para vocês fazerem uma análise literária, certo? Então, eu preciso ler. E aí, eu vou botar essa atividade do livro como 50% da nota desse semestre, tá? Para não ser obrigar vocês a lerem. Primeira questão.
da PUC de Campinas. Vamos lá. Assinale a alternativa que se encontram preocupações estéticas da primeira geração modernista. O que é a primeira geração modernista? O que é o modernismo? O modernismo é uma consciência nacionalista em relação às características literárias, às obras literárias, parar de importar características e produções europeias. E aí, vamos lá. Primeira, não entrem no verso culto, o calão e solecismo, a sintaxe trucunda, o metrocâmbio e a indigência das imagens do vocabulário do pensar e do dizer. Letra B. Vestir a ideia de uma forma sensível que, entretanto, não terá seu fim em si mesma, mas que, servindo para exprimir a ideia dela, se tomaria submissa. E aí, em questão, as construções dos textos literários nessa época. Será que elas eram submissas? Será que eram versos mais cultos? E aí vocês vão buscar na cachola de vocês se foram essas as informações que a gente teve sobre a primeira geração romântica, ou modernista. Minhas reivindicações, liberdade e uso dela, não abuso. E não quero discípulos. Em arte, escola igual à imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Letra B. Na exaustão causada pelo sentimentalismo, a alma ainda trêmula e ressoante da febre do sangue. A alma que ama e canta, porque sua vida é amor e canto. O que pode, se não fazer o poema dos amores da vida real? Letra E. O poeta deve ter suas qualidades, engenho e juízo, aquele subordinado à imaginação, este seu guia. Muito mais importante, decorrente da reflexão, daí não haver beleza sem obediência à razão, que aponta o objetivo da arte, a verdade. E aí vocês vão pensar, qual a verdade que ele está dizendo? Será a verdade social? Será a razão que extrapola como eu posso dizer? A razão extrapola a necessidade de falar sobre amor, por exemplo, sobre causas banais e falar assim da realidade. Será que é isso? Então vamos lá. Vício na fala. Para dizer milho, dizem mil. Para melhor, dizer mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Feita a leitura do poema Vício da Fala, de Oswald de Andrade, analise e julgue as seguintes proposições. Primeira, o poema de Oswald de Andrade alerta-nos sobre a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas, nesse caso, em uma única língua. Segundo, o poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas, que desconhecem o nível formal da língua e, por isso, acabam disseminando erros gramaticais. E aí, 3. Para ele, os falantes que dizem mió, mió, pior, teia e telhado dessa forma, constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que aumentam e sobressaem-se, em muitos casos, a norma culta. A palavra vício, essa é a quarta proposição. A palavra vício, encontrada no título do poema, denuncia o preconceito linguístico do autor que julga a norma culta superior ao coloquialismo presente na fala das pessoas menos esclarecidas. E aí a gente tem que colocar o embasamento que, a partir da primeira geração, a gente começa a partir da primeira geração, não. Realismo, naturalismo, e ali a gente começa a olhar o Brasil de uma forma diferente, de uma forma mais plural. E por que ele está colocando esses erros linguísticos? Por quê? Será para criticar ou para denunciar um preconceito que há e visibilizar os povos mais incultos pela sociedade? E falar que existem pessoas que falam dessa forma e que elas não podem e não devem ser marginalizadas por isso. Então, fala de uma pluralidade linguística do nosso país, e aí ele fala mais da diversidade linguística,
E aí vocês vão lembrar disso. Vamos lá. Letra A, todas estão corretas. Letra B, 1 e 3 estão corretas. Letra C, 1, 3 e 4 estão corretas. Ou letra D, 2 e 3 estão corretas. Aí vocês vão ver. Enem, terceira questão, o trovador. Sentimentos em mim do asperamente. Dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo. Intimamente, no meu coração arlequinal. Intimamente, outras vezes, é um doente, um frio. Na minha alma, doente como um lango som redondo. Catabona. E aí, sou um tupi tangendo um alaúde. E aí, Mário de Andrade, ele traz esse texto para vocês, o trovador. O que é que ele quer dizer? Releiam esse texto, tá? E aí, cara ao modernismo. A questão da identidade nacional é recorrente da prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto porque ele aborda o trovador e aborda também a identidade tupi, a identidade dos índios nesse poema, nesse texto, nessa poesia, aliás. Letra A. Abordado sublimamente por meio das expressões coração alerquinal, que evocando o carnaval remetente à brasilidade. Letra B. Verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Lamentando pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde. Será que ele lamenta, o eu lírico lamenta usando essas expressões? Letra D. Problematizando na oposição tupi, selvagem, alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta pelo manifesto de Oswald de Andrade. E letra E. Exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Será que é isso? E aí, quarto, assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da primeira geração modernista. Letra A. Principal corrente da vanguarda da literatura brasileira, rompeu a estrutura discursiva do verso tradicional, valendo-se de materiais gráficos e visuais que transformaram a estrutura do poema. Letra B. Busca pelo sentido da existência humana, confronto entre homem e a realidade, reflexão filosófico-existencialista, espiritualismo, preocupação social e política, metalinguagem e sensualismo. Letra C. Os escritores de maior destaque da primeira fase do modernismo defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais, eliminando o complexo do colonizados e usa de uma linguagem própria da cultura brasileira. Letra B. Amadurecimento da prosa, sobretudo do romance, em foco mais direto dos fatos, influência da estética realista naturalista. E se vocês quiserem que eu volte um pouquinho antes de entrar em vanguardas europeias no realismo e naturalismo, porque muito do que repercute no modernismo, primeira, segunda, terceira geração, principalmente terceira geração, ele traz muito do cientificismo, do realismo e naturalismo. E se vocês quiserem que eu faça uma aula, revisão desses dois aspectos, dessas duas escolas literárias, eu trago para vocês. E aí, do século XIX, caráter documental, como no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A quinta questão, análise do texto de acordo com a linguagem, sentido, contexto literário, análise formalista, levando em consideração os aspectos da segunda geração romântica. Análise do texto de acordo com a linguagem, se é subjetivo ou objetivo, como se dá essa linguagem literária. O sentido, qual é o sentido do texto?
o que o autor quis passar em relação à construção desse texto, a linguagem do texto. E o contexto literário, quais características, e também a análise formalista ela pede isso, quais características da primeira geração e do modernismo em geral ele traz desse texto. E aí é um texto de Manuel Bandeira que eu vou estar mandando também para vocês o vídeo que fala sobre que é um vídeo de Manuel Bandeira, mostra o cotidiano dele, o dia a dia dele, e ele recita o texto Vou-me embora para Pasárgada. E aí vocês vão ver esse videozinho que eu vou mandar para vocês, e vocês vão ler e analisar o texto que ele recita. Vocês vão ler e vão assistir ele recitando. E aí vocês vão fazer essa análise para mim. E depois que vocês me derem a resposta sobre essa atividade, a gente vai sentar e vai ver como é que a gente faz em relação aos nossos livros que a gente tem lendo. Então, atividade para vocês lerem, pensar um pouquinho sobre os livros e terminar de ler esses livros que eu vou pedir para vocês. Vamos dar uma... Vou supor que vocês pararam no meio do livro nesse tempo. Então, eu vou dar para vocês até dia 31 para vocês terminarem esse livro. Até dia 31. Para a gente já começar o mês já fazendo trabalho para entregar. Então, eu vou dar para vocês esse tempinho. São 11 dias para vocês terminarem de ler esse livro. E mais 15 dias para vocês fazerem análise e mandar o trabalho para mim. Depois, pensar sobre uma revisão das escolas realistas e naturalistas, para a gente entrar nas vanguardas e assim prosseguir o modernismo. E vocês fazerem, a gente pensar como a gente vai fazer em relação às próximas leituras dos outros livros. Como eu pedi para o segundo ano, eu sugeri para eles que a gente fizesse um clube do livro para a gente ler e para a gente debater sobre as características literárias, características do sentido do livro em relação às escolas literárias, e a gente falar sobre o livro que a gente achou e tudo mais, como a gente faz em clube do livro mesmo, certo? Então, essas coisas para vocês pensarem, me dê a resposta e essa atividade para quarta-feira, tá? Análise do primeiro ao quinto questão até quarta-feira. Qualquer coisa, podem falar comigo. E é isso, pessoas. Até mais.